Acho que precisamos ponderar também algumas questões assim quanto à eficácia, e aí o doutor Gonê não está aqui, mas a Procuradoria está, então precisamos fazer algumas considerações quanto à eficácia da colaboração premiada. Não é exigível que se pretenda que um colaborador que se expõe do jeito que se expôs o Mauro Cid, que literalmente perdeu a carreira, se afastou da família, se afastou dos amigos, de uma carreira militar, que foi o sonho. Não é exigível que ele consiga trazer detalhes que a investigação, por argumentos que nós não tínhamos acesso, que por detalhes, um ou outro, acabe numa contradição. Eu não posso exigir dele, pelo abalo psicológico, por toda a estrutura, por tudo que ele sofreu durante a pressão, sendo procurado, vamos mudar de advogado, vamos mudar a tese. Isso é uma coisa que a natureza do ser humano autoriza que algumas vezes ele possa dar uma escorregada. Nada, jamais sem comprometer o acordo. E tudo isso que nós falamos a respeito dos fatos. Quando se diz que o Mauro Cid, e foi através dele que se descobriu a reunião com os comandantes, e que hoje é, na verdade, o cerne da apresentação penal, que é a reunião com os comandantes para discutir, nas palavras do Mauro Cid, considerandos, né, que eram considerandos, que era o que ele tinha, o que ele ouviu e o que ele viu de documentos. Se ele não fala que a reunião, que esses considerandos tinham sido discutidos com os comandantes, talvez ninguém soubesse, talvez ninguém falasse. Mas isso não tem mais como negar. O general Freire Gomes prestou depoimento na polícia e disse que a reunião existiu e que discutiram isso. O brigadeiro Batista Júnior também falou. O Almir Garnier, comandante, também falou. O presidente Bolsonaro falou que teve a reunião com os comandantes para discutir alguns considerandos e o que ele ia fazer. E o Cid sempre falou. E para ver como não tem coação, nem da polícia e nem do ministro relator, que o Cid sempre disse, e as palavras dele ficaram no processo, elas estão registradas lá. Ele disse, eu jamais acreditei que o presidente Bolsonaro assinasse qualquer documento que subvertesse a ordem constitucional. Se ele tivesse coagido, ou se a colaboração dele fosse preparada só para acusação, ficaria um trecho desses? É evidente que não. Mas ele falou. E ficou lá. Qual as versões que ficaram na colaboração premiada do Mauro Cid? As versões que ele deu, que ele gravou. Os embates com a polícia, com o delegado, é normal e está dentro dos termos. Faz parte do legítimo processo. O professor Paulo Gonet fez algumas considerações, apontando, inclusive, que o Mauro Cid resistiu ao confessar os delitos. E eu, além de não concordar com a denúncia do professor Paulo Gonet, vou discordar dele também nesse ponto. Porque eu não acho que ele tenha resistido. Ele falou tudo o que sabia. Entre falar tudo o que sabe e praticar tudo o que viu, tem uma diferença muito grande. Eu não posso imaginar que o Cid tenha tentado dar um golpe de Estado quando ele já estava, em março, nomeado para assumir o batalhão de Goiânia, com casa alugada, os filhos matriculados no colégio. A vida dele seguia fora da ajudância de ordem. E, na verdade, a ajudância de ordem só atrapalhou a vida do Cid, para ser bem sincero. Então, nós não podemos imaginar que ele tivesse que confessar para falar o que sabe. Aí nós não teremos colaboradores. E até porque fazia parte lá do acordo, e está lá. Eu não vou atrapalhar vossas excelências, porque o julgamento vai ser longo, mas ele está lá.
numa das cláusulas do acordo, que a obrigação dele era falar o que tivesse conhecimento, o que participou ou tivesse conhecimento. Foi isso que ele fez. Ele não confessou, ele não tinha conhecimento do punhal verde e amarelo, ele não podia falar sobre ele, porque ele não tinha conhecimento. O Copa 22, ele não tinha conhecimento, não fazia parte dos grupos de WhatsApp. Ele apenas, e tão somente, ele recebeu um arquivo, que isso, Vossas Excelências, já foi extensamente discutido aqui. Então, ele não tinha conhecimento desses planos. No início, e lá no recebimento, ministro Fux, Vossa Excelência disse que precisava, ao final, examinar a colaboração premiada do Mauro Cid, porque ela teria feito 11 colaborações. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, ministro, porque ele fez uma colaboração e deu, acho que até mais de 11 depoimentos. Eu não vou precisar, porque eu posso me equivocar, mas até acredito que mais. Mas inúmeras vezes ele foi chamado na polícia para reconhecer pessoas, locais, endereços. No caso das joias, por exemplo, ele foi chamado para reconhecer a quem tinha sido vendido nos Estados Unidos, a galeria, o endereço. Então, ele foi chamado inúmeras vezes lá para fazer reconhecimentos, nem sempre para prestar depoimentos. Os depoimentos foram prestados essencialmente nos 3 primeiros dias, e aí o resto foram complementações que o delegado ia solicitando no curso. Então, senhoria... Claro, por favor. Não. Como você me citou, eu gostaria só de esclarecer o porquê eu fiz aquele questionamento. Então, o senhor está me dizendo que ele foi fazer uma colaboração na primeira oportunidade, mas depois ele não foi fazer, ele era chamado, é isso? Perfeito, excelência. Todas as vezes, para prestar esclarecimentos. E aí nós nos deparamos, no tudo isso, com os benefícios da colaboração premiada. Não há como dizer que ela não tem sustentação. Isso é impossível. Se nós dissermos que ela não tem sustentação, a ação penal também não tem, porque ela instrui, ela ajuda. Ela não é prova, ela é meio de obtenção de prova. Mas ela contribuiu indiscutivelmente para a ação penal. O Mauro Cid deu fatos que foram confirmados em juízo. Pelo menos os fatos de extrema relevância. Nem todos confirmaram. A prova, isso é uma questão de prova, isso é o devido processo legal. Nem toda prova se confirma. Muitas vezes se denuncia e se pede absolvição ao final. Mas o professor Paulo Gonet sugeriu uma pena, sugeriu que os benefícios dele fossem alterados. E nós aí vamos discordar novamente da acusação, doutor. Porque se a colaboração premiada dele é sólida, e foi reiterada inúmeras vezes, inclusive pelo professor Paulo Gonet. Se ela dá sustentação e dá dinâmica dos fatos, e dá, por que ele não teria os benefícios que ele ajustou? Não seria justo que o Estado, agora, depois de fazer tudo isso, depois dele estar com cautelares diversas da prisão por mais de 2 anos, afastado de suas funções, inclusive agora pediu baixa do Exército, porque não tem mais condições psicológicas de continuar como militar, que agora, chega no final, o Estado diga assim, não, realmente, tu me ajudou, está tudo certo, mas eu vou te condenar. Se fizermos isso, acabou o Instituto da Colaboração Premiada. Ou ele vale, ou ele não vale. Ou nós anulamos e não tem pedido acusatório de anulação, nem da autoridade policial que contratou, e é um contrato jurídico. Foi validado pelo ministro relator inúmeras vezes, inúmeras vezes. Então, fazendo essas considerações, já avançando além do tempo, e não posso me passar no tempo do meu professor, eu peço a confirmação da colaboração premiada, com todos os benefícios ajustados, nos termos das nossas alegações finais.